Olá, boa noite para você. A pandemia de coronavírus continua fazendo vítimas em todo o país. Até agora, 57 mortes foram registradas. Já são 2.433 casos confirmados. Eu vou chamar o repórter Yuri Demuner, que tem as informações sobre os números aqui do Espírito Santo. Boa noite, Yuri. Olá, Isabela, boa noite para você que está em casa acompanhando o TN. Pois é, o número de pessoas infectadas aqui no estado não aumentou. São 40 pessoas que continuam aí com o coronavírus. 945 casos estão sendo investigados e essas pessoas aí podem testar ou não para a Covid-19, não é isso? A boa notícia é que 12 pessoas que tiveram o coronavírus já estão curadas aqui no Espírito Santo. Então, reforçando, 40 pessoas estão infectadas, esse número não aumentou de ontem para hoje. Diferente da situação do país, né? O Brasil registrou nas últimas 24 horas, mais 11 mortes. Como você destacou, são 57 pessoas que morreram aí já por coronavírus no estado, no país, perdão. Ontem eram 46 mortes, né? E esse número subiu para 57. Pensando nesse cenário, né, da pandemia do coronavírus aqui no estado, os governadores dos 27 estados do país, né, do Brasil, se reuniram por videoconferência na tarde de hoje. Inclusive, é claro, o governador do estado, Renato Casagrande. Renato fez uma fala aí de pouco mais de 3 minutos nessa reunião que começou às 4 da tarde e ele destacou 3 pontos principais. Primeiro, Casagrande criticou o pronunciamento de Jair Bolsonaro na noite de ontem. Para o governador do estado, o presidente menosprezou as posturas e as medidas adotadas pelos governos estaduais e municipais em todo o país. No segundo momento, Casagrande destacou o fortalecimento e a união, a importância aí do fortalecimento e da união dos governadores nesse momento. No entendimento do governador do estado do Espírito Santo, juntos os governadores podem liderar o país neste momento de pandemia e tensões políticas. Por fim, no final da sua fala, Renato Casagrande também pediu muito apoio aí ao Congresso Nacional, né? À Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Na avaliação de Renato Casagrande, os presidentes dessas casas vão ter suma importância aí em continuar seguindo, aprovando as medidas, aprovando as leis e socorrendo os estados economicamente quando for preciso. Então, só reforçando, são 57 mortes em todo o país, um total de 2.433 casos. Esse é o panorama geral aqui, só registrando que as regiões sul, norte e nordeste do Brasil registraram no dia de hoje as primeiras mortes. Esse é o cenário da pandemia aqui no Brasil. Isabela, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Yuri. Agora com essa crise política, né, vai ser ainda mais difícil enfrentar esse momento que a gente já estava esperando. Olha, 150 presos do regime semiaberto foram liberados para dormir em casa. Os internos devem usar tornozeleiras eletrônicas. A decisão dos juízes de varas de execuções penais é uma medida para evitar que os detentos acabem contaminados pela Covid-19. Quem está no semiaberto tem mais chances de contrair a doença porque durante o dia trabalha fora dos presídios. Os juízes já entraram em contato com as unidades prisionais e solicitaram a relação de internos que têm doenças que fazem parte do grupo de risco. Segundo o Tribunal de Justiça, a liberação leva em consideração o histórico do interno. Até o momento, não há presos com suspeita ou confirmação do novo coronavírus aqui no estado. O governador Renato Casagrande criticou o pronunciamento feito pelo presidente Jair Bolsonaro em rede nacional. Casagrande também afirmou que o estado está se preparando para as consequências econômicas do coronavírus. O anúncio foi feito após uma reunião com o presidente. Após a reunião, o governador falou sobre a preocupação do presidente Jair Bolsonaro com a economia. Renato Casagrande destacou o trabalho que o estado tem feito em conjunto com o Ministério da Saúde e criticou o pronunciamento feito pelo presidente. Essa fala é irresponsável, porque ela deixa dúvida na cabeça das pessoas. Um pronunciamento que está contrário, desconectado às orientações da Organização Mundial de Saúde, dos cientistas do mundo
e do próprio Ministério da Saúde. O governador também falou das críticas feitas por Jair Bolsonaro às medidas adotadas pelos estados e que falta um direcionamento do governo federal para o combate ao coronavírus. Nós não podemos tratar todos os temas do Brasil no confronto. O governo federal, o presidente da República, confronta a posição dos governadores. O que nós queremos é uma coordenação nacional. O governador afirmou ainda que o número de testes para identificar a contaminação por coronavírus deve ser ampliado e que a determinação de isolamento continua até a próxima semana. O LACEN está conseguindo fazer mais testes, nós teremos até final de semana um número de testes muito maior, que vai permitir que a gente faça uma avaliação. Neste momento, a nossa orientação é para que a gente não relaxe. Se relaxar, podemos perder muitas vidas. Vocês viram quantas pessoas morreram na Itália ontem, quantas pessoas morreram na Espanha ontem. Vocês estão acompanhando. Ah, lá é diferente daqui. O vírus está se comportando também aqui no Brasil como se aqui fosse um clima temperado, um clima frio. Casagrande destacou ainda a importância do jornalismo profissional para a conscientização das pessoas. A imprensa tem feito um trabalho de conscientização e de educação extraordinário. Nós somos um povo que gostamos de tocar, de beijar, de abraçar, né? Nós temos costumes que ajudam a propagar o vírus. Sobre as mudanças na orientação do Ministério da Saúde quanto ao confinamento, que foi anunciada pelo presidente hoje cedo, Casagrande afirmou que só vai seguir orientações que forem técnicas. O governo federal deve repassar verbas para os estados nos próximos 4 meses. Os valores devem ser utilizados para reforçar os sistemas públicos de saúde, caso aconteça um aumento da pandemia. São 72 milhões de reais para o estado e 72 milhões de reais para os municípios. É repasse fundo a fundo, eu acho que é um recurso que vem rápido, em 4 meses. Isso dividido em 4 meses, né? Então, 18 milhões por mês. Já a questão econômica deve ser discutida pelo governo do estado nos próximos dias. A previsão é de que sexta-feira o estado deve ter um direcionamento sobre como dar suporte às micro e pequenas empresas. Achamos boas medidas tomadas pelo governo federal, de apoio aos estados e aos municípios, e pedimos o reforço de algumas medidas. Na área econômica, como aumentar a proteção ao ICMS, na área econômica, como fortalecer o recurso da área da assistência social, na área de saúde, garantir respiradores para nós estamos com falta de respiradores para os leitos que nós estamos abrindo, garantir equipamento de proteção individual, garantir testes e garantir que as vacinas cheguem. Teremos sim medidas para que a gente possa dar suporte às micro e pequenas empresas, na sua sobrevivência. O governador destacou ainda a importância da indústria para a economia do estado. O setor continua as atividades, mas teve a rotina readequada. Mantivemos todas as indústrias funcionando. E é importante que as indústrias funcionem. Por que é importante? Para produzir alimento, medicamento, equipamentos, para não parar a atividade econômica. Então, nós permitimos um trabalho muito intenso com o setor industrial para que eles possam mudar a sua rotina. Nós estamos fazendo um esforço para que a atividade econômica não pare. Olha, durante a coletiva, o governador também afirmou que é contra adiar as eleições, já que ainda faltam alguns meses para o pleito e que a prioridade é o combate ao coronavírus. Para evitar a contaminação do vírus em locais públicos, as prefeituras estão fazendo limpeza em alguns pontos da cidade. São praças e terminais de ônibus, onde tem sempre uma grande concentração de pessoas. Em Cariacica, as equipes percorrem lugares mais frequentados pela população, como terminais de ônibus, calçadas próximas a supermercados e praças. Os agentes vão às ruas com equipamentos de proteção e bomba para fazerem o trabalho de combate ao novo coronavírus. A solução usada para higienizar as ruas é o cloro. Cloro com água, né? É uma recomendação também da OMS. Existe a recomendação para ser utilizado esse tipo de produto. No primeiro momento, são esses locais mais movimentados. No decorrer do tempo, estaremos abrangindo para mais pontos da cidade, na medida com que for se estendendo os serviços. A aplicação do cloro como forma de desinfectar espaços públicos já está sendo usada em outros estados e municípios do Espírito Santo. Aqui em Cariacica, o trabalho que teve início nesta quarta-feira deve continuar por tempo indeterminado. A ação está tendo início hoje, né? Não tem previsão
previsão de término. Enquanto o município entender que há necessidade desse serviço na cidade, será mantido. Em Vila Velha, as ruas também estão sendo pulverizadas com cloro. Em Linhares, município do interior do estado, onde há um caso confirmado do novo coronavírus, a limpeza de espaços públicos foi intensificada para combater a propagação do vírus. Motoboys promoveram um quebra-quebra hoje à tarde durante um protesto e chegaram a fechar a terceira ponte. Os motoboys fecharam os acessos na terceira ponte no sentido Vila Velha-Vitória agora à noite. O trânsito foi liberado quase às 7 horas. A manifestação começou mais cedo na frente de um prédio na Rodovia do Sol em Itaparica, onde eles quebraram o vidro da entrada de um edifício. Depois, os manifestantes seguiram para o comércio e picharam a porta de um estabelecimento. O prédio e a loja são de um comerciante que esfaqueou um motoboy ontem à noite. O motivo seria a demora na entrega da pizza. O entregador foi esfaqueado 3 vezes nas costas e socorrido para o hospital. Logo após o crime, o suspeito fugiu. O pai dele deu outra versão para o crime. Afirmou que o filho havia sido ameaçado e por isso houve a discussão. A Polícia Civil afirma que o caso segue em investigação e que o suspeito ainda não foi localizado. No retorno do TN2, a gente fala da queda nas doações de sangue no Hemóis. Como você pode ajudar, hein? Agora imagens ao vivo do trânsito na reta do aeroporto, a gente já volta. Em tempos de confinamento, muita gente acaba ficando com o emocional abalado. Como não surtar com tanta informação e com a mudança de rotina? Escolas vazias é sinal de estudantes em casa. Empresas e comércios fechados, trabalhadores e clientes nos lares. A quarentena já dura cerca de uma semana e ficar dentro de casa pode ser angustiante. Para fugir dessa sensação, a orientação dos profissionais da saúde mental é criar uma rotina bem definida. Tenham rotina, tem que ter horário para acordar, tem que ter horário para fazer as refeições, tem que se alimentar de forma adequada, tem que ter horário para trabalhar para quem está trabalhando em casa, tem que ter horário para estudar, as crianças que estão estudando. Os exercícios físicos e as atividades manuais como cozinhar e fazer artesanato ajudam a diminuir a tensão. O primeiro ponto é aquilo que a gente disse, a alimentação. Tá? Segundo ponto, atividade física. A atividade física ela promove a concentração. Ah, mas como que eu vou fazer isso dentro de casa? Tem sempre um jeito. Hoje, com internet, tem aulas pela internet. Você pode, tem pessoas que têm bicicleta ergométrica, tem esteira, faz polichinelo. Cada dia alguém cria um negócio novo para fazer. Você precisa fazer esse momento. Parece até ironia, mas também é essencial fazer uma dieta de mídia. Por exemplo, evitar buscar informações o tempo todo nas redes sociais e escolher horários específicos do dia para se informar bem, como aqui no Tribuna Notícias. E depois de tudo, se você ainda não estiver bem, a saída é buscar ajuda profissional. Os psiquiatras e os psicólogos estão atendendo. Tá? A telemedicina ela está liberada, foi liberada para esse momento de pandemia. A Associação Brasileira de Psiquiatria ela fez uma recomendação aos psiquiatras associados para manter o atendimento aos seus pacientes. Então, estou percebendo que eu estou muito ansiosa, ou que eu tenho um problema, estou descompensando, não estou bem. Entre em contato com um profissional habilitado. E por causa da pandemia do coronavírus, os bancos de sangue estão ficando sem estoque. Mas uma solução criativa tenta ajudar a resolver o problema. Cadeiras vazias, assim como o estoque de sangue do Hemóis. Por conta do isolamento social, as bolsas de sangue diminuíram. Caiu bastante, a gente observou uma queda de quase 50% no número de doações dos últimos dias para cá, desde que começou o isolamento social. Em busca de alternativas para incentivar as pessoas e reverter esse quadro, o Hemóis está se reinventando na hora de atender os doadores. A gente está fazendo o agendamento individual aqui no Hemocentro, nos hemocentros regionais também. Além dos agendamentos para evitar aglomerações, agora o ônibus do Hemóis também vai fazer parcerias com condomínios, igrejas e empresas para atender as pessoas que estão com medo de sair de casa. Para a gente levar o ônibus exige uma estrutura mínima, uma energia trifásica, ele tem que estar numa temperatura ideal por conta do sangue que vai ser coletado
doado, o sangue coletado, ele tem que permanecer numa temperatura de 20 a 24 graus Celsius. O cuidado por aqui é redobrado e a doutora Raquel explica como está funcionando esse atendimento com o ônibus. A gente vai utilizar somente essa cadeira da extremidade e a última de lá, sendo que o doador que vier doar nessa cadeira, ele entra por essa porta do ônibus, doa e sai por esse lado. E o doador que entrar por lá vai doar na última cadeira e de lá mesmo ele sai pela outra porta do ônibus. Desde que a quarentena começou, o estoque de sangue caiu cerca de 50%. Mas ainda existem pessoas que nos enchem de esperança e tiram um tempinho livre para fazer uma boa ação. Aproveitando que a gente está de folga, né, esse tempinho a mais dentro de casa, a gente faz um chamado para o pessoal vir e ajudar, né, que o pessoal está precisando bastante aqui no Emóis. Eu já faço isso há bastante tempo, então assim, são poucos minutos que a gente fica aqui, não é muito tempo, entendeu? E eu garanto que as pessoas que vierem e fizerem isso aí vão sair bem aliviados, com uma sensação muito boa de ajudar o próximo. Aproveitei esse tempinho que estava em casa, no tédio, né, e vim aqui no Emóis. É muito importante, cada um está fazendo a sua parte, né, está contribuindo com o próximo, está ajudando o próximo, né. Começamos essa matéria com cadeiras vazias, mas terminamos assim, cheias de solidariedade e esperança. Olha, os condomínios, igrejas ou empresas que se interessarem devem entrar em contato pelo telefone 3636-7920. Vou repetir, 3636-7920. A seguir, você confere aqui no TN2, sem contato físico, as telemensagens voltam com tudo nas comemorações de aniversários. Agora, imagens ao vivo do trânsito ali no centro de Vitória, a gente volta bem rapidinho. Como a aglomeração de pessoas está proibida, as festas de aniversário foram reinventadas. Sabe aquelas telemensagens? Elas voltaram a ser uma opção de comemoração. A galera que faz aniversário durante a quarentena está tendo que se reinventar para comemorar e não passar a data em branco. Muito famosa nos anos 90 e 2000, a telemensagem está de volta. A gente já está há mais ou menos 20 anos e entende que cada mensagem ao vivo é uma história. Quando não tinha internet, o jeito era mandar uma mensagem ao vivo mesmo. Essa é uma forma de se comunicar, demonstrar carinho, passar uma mensagem não só de aniversário, mas também para fazer pedidos de casamento, de desculpas. Também se usa muito para quê? Românticas, reconciliação, briguei e... Opa, vou mandar uma mensagem. As cestas de café da manhã, os buquês de flores também, mas a mensagem ao vivo hoje, ela também tem o seu espaço. E agora a gente vai acompanhar a surpresa que o Márcio vai fazer agora, né? Tá agendado agora. Dona Zilda vai receber uma telemensagem? Isso, então, já estava agendado, né, esse trabalho e o legal é que agora vocês vão ter a oportunidade de nos acompanhar, então. Tendo que ficar isolada e comemorando em casa, o jeito é mandar uma telemensagem. E por aqui, nada de ser discreto e passar despercebido não. Aqui, neste lugar. Quero te agradecer. Sorria, a alegria está no ar. E como hoje também é o meu aniversário, sobrou até pra mim. Nós gostaríamos de bater um parabéns para a querida Carol, nossa repórter da Rede Tribuna, que está fazendo aniversário. Parabéns pra você, feliz aniversário. Em um momento que não se pode nem abraçar, receber uma homenagem dessas com tantos dizeres bonitos é um aconchego. O meu sorriso e o da Dona Zilda não negam. Parabéns para as duas, viu? Depois que a gente puder fazer uma aglomeração, a gente faz uma festa. Tá, Carol? Olha, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite e até amanhã.